Glória ao Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Bendito seja Deus. Nessa noite estamos aqui do altar da igreja. Vamos transmitir nossa série Aprendendo com as Mulheres da Bíblia. Estamos transmitindo essa pregação aí no meu canal do YouTube. Obrigado, irmãos e irmãs que estão se inscrevendo nesse canal. Que Deus abençoe quem já é inscrito, quem já é inscrita e quem não é, que vai falar pelo canal. Se inscreve lá para ajudar nós, em nome do Senhor Jesus. Comenta lá, deixa likezinho, abençoe esse canal, em nome de Jesus. Que esse canal seja bênção na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Estamos na série As Mulheres da Bíblia. Hoje nós vamos falar da Thalia e de Joseba, duas mulheres com duas influências. Que Deus venha nos honrar e abençoar. Que nós venhamos ser uma mulher com uma influência do bem, em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, vamos orar nessa noite para que o Senhor tome a palavra dele. Não seja eu a mulher pregando da minha vida, da minha carne, mas seja Jesus Cristo usando minha vida na terra. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, que eu, a mulher, diminua diante desse altar. Que eu não venha falar da minha vida, do meu ego, meu Senhor. E todo espírito de orgulho caia por terra na minha vida. E todo espírito de egoísmo caia por terra, Pai. Não permita, meu Deus, que eu abra minha boca para falar de mim própria em cima do teu altar. Mas que o Senhor venha sobre a minha alma, sobre o meu espírito e meu corpo. E me reveste com a palavra de Deus. Que a tua palavra agora, ela esteja na minha boca. E onde ela entrar, meu Deus e meu Pai, que ela venha libertar, salvar, renovar, restaurar, meu Pai, porque esse é o ofício da tua palavra, Pai. Não seja eu a mulher falando de mim, mas Cristo falando em nós agora. Unge o ouvido das tuas ovelhas, que vai ouvir sua voz, sua palavra. Coloca aqui na frente da igreja luz e fogo, e em nome do Senhor Jesus eu dou ordem ao mundo espiritual agora, aos principados, as potestades, os dominadores, os príncipes das trevas, os demônios e as legiões, que eles venham dobrar o joelho ao nome de Jesus, que é o nome acima de todos os nomes. E no nome de Jesus Cristo, que os demônios se prostrem, e o nome do Senhor seja honrado na terra, glorificado na terra, pelo sangue e pelo nome de Jesus. E onde vai entrar esta palavra, transforma, liberta, salva e restaura em nome de Jesus e no sangue de Jesus, meu Pai. Amém, Senhor, graças a Deus, aleluia. Então vamos para a palavra de Deus, que está no livro de 2 Reis, capítulo 11. Hoje nós vamos falar da rainha Atalia ou Atália, do jeito que você querer falar. Uns falam Atalia, outros falam Atália. Uma rainha que teve uma influência mal sobre a geração ali de Judá, do povo de Judá. Então a palavra do Senhor vai dizendo: vindo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Joseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre dos filhos do rei, aos quais matava, e o pôs a ele e a sua ama na recâmara, e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram. E esteve com ela escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalia reinava sobre a terra. Então nessa noite, a nossa história, ela vai falar dessas duas mulheres, Atalia e Joseba.
A palavra de Deus vai dizendo que em Israel reinou o rei Acabe e a sua esposa Jezabel. Nós sabemos que todo mundo conhece a história de Acabe, que foi um dos piores reis de Israel, porque ele casou com uma mulher estrangeira e ela trouxe a idolatria para dentro de Israel. Então esta mulher fazia o povo de Deus pecar. Ela tinha os profetas de Baal e os profetas de Azera. E ela apareceu no tempo de Elias. Nós vemos que ela perseguia Elias. E esta mulher, ela tinha uma influência sobre o seu marido. Então, a Bíblia vai dizer que Deus usou um rei, Jeú, que exterminou toda a descendência de Jezabel. Ele matou todo mundo da descendência de Jezabel e do rei Acabe. Mas a palavra vai dizendo que tem essa filha aqui. Essa rainha foi uma rainha mau. E ela era filha de Jezabel. Nós sabemos que tem filhos que eles vêm com a maldição que está nos pais. Muitas das vezes, eles vão viver aquilo que eles viram nos pais e nas mães. E essa princesa, ela vem com aquela maldição daquela mãe. E a Bíblia vai dizendo que esta mulher aqui, ela se casou com um filho ali do rei Josafá, e ela passa agora a ser a primeira rainha de Jerusalém, onde Jerusalém teve muitos reis e ela vai ser uma rainha. E durante o seu reinado, nós vamos ver que ela vai fazer algo terrível. Ela vai querer se destruir toda a descendência real do rei Davi. E que se ela destruísse a descendência de Davi, não ia ter o Messias. Porque o Messias, ele vem da linhagem do rei Davi. Então nós vemos aí que o bem e o mal sempre lutou. O mal, ele luta. Deus abençoe, irmão. O mal, ele luta para destruir o bem. E o bem, ele sempre prevalece em cima da maldade. Então, vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, o rei, esses reis aqui, depois que foi morto, quando ela viu que foi morto o rei, ela se levantou no lugar dele e começou a destruir toda a descendência real, que era a descendência do rei Davi. Mas Deus, ele tinha uma promessa com o rei Davi, que nunca ia faltar no trono do rei Davi um sucessor, uma lâmpada para Israel. E ela vem com a maldade de destruir e reinar no lugar. Então ela queria usurpar do trono, ela queria estar no trono, e ela temia a descendência real. Mas o Senhor, ele é fiel com quem é fiel. Ele fez uma promessa para o rei Davi. E Deus, ele vai cumprir essa promessa na descendência de Davi, que é a descendência de Jesus. Então, irmão, quando Deus tem algo conosco aqui na terra, quando Deus, ele promete para um homem, para uma mulher, que ele vai proteger a semente daquele homem. Se aquele homem, aquela mulher ficar direito na presença do Senhor, não se apartar nem para a direita, nem para a esquerda, nem voltar para trás, Deus, ele faz a obra, ele cumpre aquela promessa. Mesmo depois que aquele homem já esteja morto,
Davi aqui já estava morto, mas o Deus de Davi não morre. O Deus de Davi, ele está vivo e ele reina para todo sempre. Então, quando essa filha de Jezabel vem reinar e ela viu que o seu filho era morto, agora ela se levanta para usurpar o trono. Ela quer estar ali no comando do trono de Jerusalém, dos reis ali. A palavra do Senhor vai dizendo que ela mata toda a descendência real. Mas naquele tempo Deus levanta outra mulher para proteger aquele trono, para ajudar a manter a linhagem real do Messias, do Davi. Então nós vemos que Deus sempre usou mulher, e que cada mulher na Bíblia tinha um propósito, que eu também tenho um propósito na minha alma, a irmã tem um propósito, as irmãs que vai nos ouvir posteriormente nesse canal tem também um propósito, e nós devemos ter coragem de cumprir esse propósito, porque para cumprir um propósito você tem que ter coragem. E aqui esta mulher, Joseba, ela era filha do rei Jorão, ela era irmã de Acasias, ela era parente dessa rainha, ela era parente dela. Esta mulher, ela vai matar os próprios netos para ficar com o poder. Mas essa outra mulher, Joseba, ela não tem medo de cumprir o propósito. Enquanto ela já matou todos netos dela, ela vai furtar dentre os filhos do rei, os quais matava. Ela vai furtar um bebê que fazia parte da família real, porque se todos aquele bebê tivesse morrido, não ia vir a linhagem de Jesus. Mas aquela mulher sentiu no coração que ela tinha que fazer alguma coisa para proteger essa linhagem de Jesus. E ela era da mesma família desta mulher que era ruim, desta mulher que tinha uma má influência, que estava só querendo o poder. Ela era filha de Jezabel. Então o que ela queria era poder, ela era mal, ela preferia a morte das pessoas do que a vida das pessoas. Mas do outro lado se levanta a luz, se levanta Joseba, uma mulher que ela quer ver a vida fluir, ela não quer ver a morte das pessoas. E hoje nós perguntamos para nós mesmos de qual lado eu e você estamos aqui na terra. Será que nós estamos do lado da morte ou do lado da vida? Nós estamos do lado da luz ou do lado das trevas? Qual lado que nós andamos? Nós vemos aqui que essas mulheres eram parentes uma da outra. Mas a mulher da luz, Joseba, ela não se deixou ser influenciada pela família. Aprendemos nessa noite que eu e você tem um propósito aqui na terra. Muitas das vezes a minha casa e a sua casa não vai entender o nosso propósito, não vai entender nosso chamado, não vai entender nossa missão. Muitas das vezes eu e você escolheu ser liberta para libertar, escolheu ser luz e sal da terra, mas muitas vezes sua família não quer libertação, sua família não quer ser luz e não quer ser sal, porque sal, irmão, ele é salgado, ele não é doce. Uma pessoa que ela é sal, ela não é doce, ela é salgada. Muitas das vezes ela não vai agradar todo mundo. Muitas das vezes ela vai ser séria, ela vai ser uma pessoa que quem gosta de doçura, que quem gosta de palavras boas, não vai gostar do sal. Mas eu e você não pode ser seduzida, influenciada pelas pessoas. Aprendemos a primeira lição, que Joseba,
era da família dessa rainha, que era uma rainha terrível. Ela era maldosa, ela queria a morte das pessoas. Tudo que era da família real, ela mandou matar. Mas no meio dessa família maldosa, levanta uma mulher de luz, uma mulher que tem amor. Deus me chamou, te chamou para nós ser diferente da nossa família. Tem muita família que sofre com a própria família. Uns não querem a vida, uns não querem libertar, uns não querem saber de nada do que é correto, do que é justo, do que agrada a Deus, mas é nesse caos, é nesse meio. E você deve procurar qual é a influência que você está trazendo para a terra. Você está seguindo seus familiares que só gostam do mundo, das coisas mundanas, das coisas materiais, das coisas que agradam a carne? Ou você está sendo uma mulher de Deus? Ou um homem de Deus, uma moça, um rapaz, uma criança, um adolescente? E José é o nosso exemplo nessa noite. A Bíblia diz que nas nossas famílias, os nossos inimigos, muitas das vezes não é quem está lá fora, é dentro da nossa família. Então nós temos que ter cuidado com as influências que nós recebemos na nossa própria família. Muitas das vezes é influência mal, é influência para você não se libertar, não fazer o bem, não se entregar para o teu propósito. Mas José é uma grande mulher de Deus. Nós só vamos ouvir falar dela aqui nesse capítulo. E a Bíblia vai dizer dela que mais Joseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, que ela era irmã do filho dessa mulher, da mesma família, mas fazia a diferença. Então muitas vezes nós somos de uma família, mas nós já não queremos seguir os padrões de maldição. Nós queremos seguir os padrões de bênção. Como Joseba, ela segue os padrões de bênção. O que ela fez? Ela vê ali a rainha matando toda a família real. Ela pega um bebê da família real, e furtou dentre os filhos do rei, no versículo 2, os quais matavam, pois ele e a sua babá na recâmara, escondeu de Atalia, assim não mataram. Então nós vemos aí que Deus, ele tem um propósito. Muitas vezes o propósito de Deus é com um bebezinho, é com uma criança maior, é com um adolescente, é com um jovem, é com um idoso, é com uma idosa. Deus tem propósito no ser humano. Por isso o ser humano é tão atacado pelos demônios, principados, potestades, porque Deus usa nós mesmos para um fazer o bem, para um ajudar o outro. Mas nós sabemos que existe dois reinos, do reino das trevas e o reino de luz, e eles têm concorrência, eles competem um com o outro. E para nós conseguir cumprir nosso chamado, nós temos que bater o pé firme e dizer para Deus que nós não queremos ser influenciada pelas trevas, pela maldade. E foi assim que Joseba fez. Ela esconde aquele menino, aquele bebê, versículo 3, e esteve com ela escondido na casa do Senhor. Glória a Deus. Então foi na casa de Deus que esse bebê ficou escondido lá dentro da casa do Senhor, porque era o único lugar que essa rainha maldosa não ia. Então, irmão, vale a pena nós estar dentro da igreja, vale a pena nós levar nossas crianças para dentro da igreja, nossos bebês para dentro da igreja. É o melhor lugar. A Bíblia diz no Salmo 27 que um dos melhores lugares é a casa de Deus na terra, e que lá dentro nós somos escondidos de muitas guerras. Quando nós estamos na presença de Deus, nós
somos livres, escondidos de muitas guerras, que talvez se nós não tivesse aqui dentro, nós já teria morrido lá fora, ser destruído lá fora. Mas Joseba escondeu essa criança dentro da casa do Senhor. E que eu e você também venha esconder. Está debaixo da sombra do Onipotente, descansando debaixo da sombra do Onipotente. Porque se nós estiver escondido debaixo da sombra de Deus, nós somos protegidos da maldade. E assim essa criança ficou escondida ali na casa de Deus 6 anos. Enquanto isso, essa mulher maldosa, ela reinava em Jerusalém. Ela matava, ela fazia o que ela queria. Mas ela não sabia que dentro da casa de Deus estava sendo preparado o novo rei de Jerusalém, que era o rei que ia ser alguém que Deus conservou, Deus protegeu para mostrar para o rei Davi que Deus era com ele, mesmo ele já estando morto. E desse rei vem a linhagem real, a linhagem de Jesus. Então, muitas das vezes, o diabo pensa que está ganhando força. Muitas das vezes, Satanás usa alguém que é mau, e ele acha que ele está indo para frente, está ganhando força. E Deus está ali preparando alguém que vai se levantar para ser um libertador, uma libertadora. Alguém capacitado pela misericórdia, pela graça de Deus. Foi o que aconteceu nessa história. Enquanto ela pensava que ela podia, que ela tinha o poder de matar e destruir, Deus já tinha a providência que estava crescendo. Um bebê estava crescendo dentro da casa do Senhor. Era um lugar que ela não ia, então ela não sabia do que estava preparado ali dentro. Por isso a Bíblia fala que a gente deve ensinar as crianças o caminho do Senhor. Para quando eles crescerem, eles não esquecer da casa do Senhor e dos ensinos de Deus. Versículo 4. E no 7º ano mandou Joiadas chamar os centuriões, com os capitães, com os da guarda, e os meteu consigo na casa do Senhor. Fez com eles um concerto e os ajuramentou na casa do Senhor. Lhe mostrou o filho do rei. Então ali fizeram um concerto, levaram aquele centurião e mostraram que Atalia não conseguiu matar toda a descendência do rei Davi. Ainda tinha um filho do rei que foi escondido, que teve uma babá, que foi bem cuidado, bem protegido, graças a uma mulher que escolhe a vida, uma mulher que escolhe ser luz, uma mulher que se levanta de uma família maldosa, de uma família que só pensa em poder, uma família que está preocupada com o poder. O que você e eu aprendemos hoje, que Deus está nos chamando para o espiritual. Deus está nos chamando para nós se levantar nessa nação como mulheres espirituais, mulheres de Deus, mulheres que têm propósito, mulheres que é diferente daqueles que só pensam na carne, nas coisas terrenas. As coisas desse mundo vai passar. Tudo que eu e você tem aqui na terra vai passar. Mas a alma do ser humano que vai receber ali o teu dom, o teu propósito, ela vai permanecer diante de Deus na eternidade. Então Joseba não teve medo, furtou aquela criança, tinha uma babá para aquela criança, e elas esconderam 7 anos. Com 7 anos que essa mulher reinava em Jerusalém, veio ali o sacerdote, chamou os capitães, os guardas, fez um concerto e mostrou o bebê, que já era um menino de 7 anos. Agora esse bebê ia ser proclamado o rei de Jerusalém,
para cumprir o propósito de Deus, a promessa que Deus fez para o rei Davi e para a descendência de Jesus. Louvado seja o Senhor. Versículo 5. Deus lhe ordem dizendo: esta é a obra que vós haveis de fazer. Uma terça parte de vós que entra no sábado fará a guarda da casa do rei. O 6. Outra terça parte estará à porta sul, e a outra terça parte à porta de trás dos da guarda. Assim fareis a guarda desta casa, afastando a todos. E as duas partes de vós saber, todos que saem no sábado, farão a guarda da casa do Senhor junto ao rei. E rodearei o rei, cada um com suas armas nas mãos, e aquele que entrar entre as fileiras o matarão. E vos estarei com o rei quando sair e quando entrar. Versículo 9. Fizeram, pois, os centuriões conforme tudo quanto ordenou o sacerdote, tomando cada um seus homens, tantos aos que entravam no sábado, como aos que saíam no sábado, e vieram ao sacerdote Joiada. O sacerdote deu aos centuriões lanças, escudo, que havia sido do rei Davi, que estava na casa do Senhor. E os guardas se puseram cada um com suas armas na mão, desde o lado direito da casa até o lado esquerdo da casa, da banda do altar, da casa junto ao rei em redor. Então lhe tirou o filho do rei, e lhe pôs a coroa, lhe deu testemunho, e fizeram rei e ungiram, bateram as mãos e disseram: viva o rei. Então ali eles se prepararam, pegaram aquela criança de 7 anos, colocaram a coroa e festejaram ali ao novo rei. E essa rainha maldosa, a palavra do Senhor vai dizendo que então o versículo 3: e Atalia, ouvindo a voz da guarda e do povo, entrou no meio do povo na casa do Senhor. E olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, conforme o costume, e os capitães, as trombetas, junto ao rei, e todo o povo da terra estava alegre, tocava as trombetas. Então Atalia rasgou os seus vestidos e clamou: traição, traição, porque ela nem imaginava. Ela achava que ela tinha um poder de destruir o povo de Deus, de destruir uma dinastia, de destruir uma descendência que era uma descendência de promessa, que é a descendência de Jesus, do rei Davi. E ali Deus já tinha preparado tudo, uma mulher de coragem, cuidou do rei. O rei com 7 anos é proclamado rei. Então nós vemos aí que Jesus, a descendência de Jesus pega os improváveis da terra. A descendência dele vem aquelas pessoas pequenas, humildes, que ninguém dá nada por eles, que as pessoas pensam que não tem nada. É ali que foram o povo que se levantou para ser a descendência de Jesus. Enquanto o mal prevalecia, a política prevalecia, o poder prevalecia, Deus estava no templo preparando os seus para, na hora certa, ser coroado. E assim é na nossa vida. Enquanto muitas das vezes Satanás está exaltando, está gloriando, dentro da minha casa, da sua, na nossa família, Deus está nos preparando na igreja para ser um grande libertador, uma grande libertadora, um grande servo do Senhor, uma grande serva do Senhor, para frustrar os planos do diabo. Então o que nós aprendemos aqui? Que Satanás não prevalece contra a luz. Satanás não prevalece contra a igreja. Satanás não prevalece contra aqueles que Deus tem uma promessa.
Mas essa promessa só cumpriu porque o rei Davi foi um homem de Deus. A promessa só vai cumprir na nossa vida se nós for uma mulher de Deus. Um homem arrependido, uma mulher arrependida. Davi foi um pecador, mas Davi se arrependeu dos seus pecados. Davi saiu de cima do muro. O pecado de Davi era mulher. Ele não podia ver uma mulher bonita na frente dele, que ele caía naquilo. Mas a Bíblia diz que após o pecado dele com Batseba, Davi se arrepende daquela vida velha. E Davi, ele ora a Deus e Deus dá a ele uma nova vida, um novo coração. E ele nunca mais volta para aquela vida suja. E Deus ali, ele cumpre promessa com o rei Davi. E que assim nós venha ser também. Nós venha entrar na igreja e se arrepender de verdade. Querer ter uma vida transformada. Sair de cima do muro. Não querer, irmãos e irmãs, uma vida, um pé na igreja, um pé na lama, um pé na igreja e um pé no pecado. Mas nós vivemos uma vida de santidade, como foi cantado nessa noite, para que nós venhamos cumprir o propósito de Deus. Porque José, ela não teve medo de furtar uma criança, de guardar aquela criança. Ela não pensou, e se a rainha saber que eu estou aqui escondendo essa criança, eu vou ser morta, eu vou ser destruída. Por que Joseba não teve medo? Porque com certeza essa mulher era uma mulher de Deus, porque só cumpre o propósito, só vive propósito, homens e mulher de Deus na terra. Então que eu e você venha ser uma pessoa que vai ver promessas cumpridas na nossa linhagem, na nossa descendência, na nossa geração, e nós venhamos se arrepender para Deus cumprir na nossa história tudo aquilo que Ele prometeu. Se nós ficar no caminho certo, no caminho estreito, no caminho que não cabe bagagem, no caminho que não cabe a multidão, porque o caminho de Jesus é estreito. E só cabe nós ali caminhando, olhando para frente, não olhando nem para a esquerda, nem para a direita e nem muito menos voltar para trás, mas ali firme com Jesus, firme nas promessas. Então Deus foi fiel. Um novo rei se levanta e aquela rainha, ela grita traição, traição, porque ela pensou que ela tinha um poder na mão. Ela pensou que ela conseguia destruir a vida, mas nunca que os homens da terra vai conseguir destruir aquilo que Deus constituiu. Deus, Ele é do lado da vida. Deus, Ele é do lado do bem. Deus é do lado da luz. E as trevas, a morte nunca vai conseguir destruir aquilo que Deus constituiu. É o bem, que a luz é a vida. A palavra está terminando agora. Porém o sacerdote Joiada deu ordem ao centurião, que comandava as tropas, e disse-lhe: tirai-a para fora das fileiras, e quem a seguir, matai a espada. Porque o sacerdote diz: não a matem na casa do Senhor. E lançaram-lhe as mãos, e ela foi pelo caminho da entrada dos cavalos à casa do rei, e ali mataram. Louvado seja o Senhor. Então nós aprendemos aqui, e Joiada fez um concerto entre o Senhor e o rei e o povo, que seria o povo do Senhor, como também entre os reis e o povo. Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal. Ela era filha de Jezabel. Ela trazia as mesmas influências da mãe, e ela queria levar para Jerusalém toda a idolatria que ela aprendeu com a sua mãe. Mas Deus, Ele não aprova maldição no lugar da bênção. E ali aquele povo de Deus destruiu, como também os seus altares, suas imagens totalmente quebraram. E até o sacerdote de Baal matou perante o altar. Então o sacerdote pôs oficial sobre a casa do Senhor. Tomou os centuriões, os capitães da guarda e todo o povo da terra. Conduziram da casa do Senhor
o rei vieram pelo caminho da porta dos da guarda da casa do rei. E ele assentou no trono dos reis de Judá. E todo o povo da terra se alegrou. A cidade repousou, depois que matara Atália a espada junto da casa do rei. Era Joás da idade de 7 anos quando fizeram rei. Qual foi a nossa lição hoje? Nós aprendemos sobre 2 mulheres da Bíblia. Uma que foi influenciada pela maldade, pelos erros da mãe, que era idólatra, e outras que da mesma família foi influenciada pelo bem, pela luz, em proteger uma dinastia, em proteger uma geração. Quem você é na terra hoje? De qual lado você anda? Do lado do mal? Qual fruto você está dando na terra? Você tem estado do lado das obras da carne ou do lado das obras do Espírito? Pode ter certeza, se você estiver do lado das obras da carne, que agrada o diabo, você vai ver suas consequências de destruição aqui mesmo na terra. Agora, se você estiver do lado de luz, de Deus, você vai vencer a carne. Você vai vencer o orgulho, o ego, e vai ser uma pessoa espiritual. Vai depender de Deus, e não vai depender da carne, do diabo, da mentira, mas vai depender de Deus. Muitas vezes não vai ter tudo o que uma pessoa carnal pode ter e fazer. Porque quando a gente está do lado das obras da carne, a gente faz tudo o que quer. Mas a palavra de Deus diz que o final de um homem e de uma mulher que cumpre as obras da carne é amargo. E é os caminhos da morte. É o que a Thalia quis. Ela quis reinar. Ela quis parecer com a mãe dela, que matou os profetas, que seduziu, que era uma mulher adúltera, prostituta, que levava o povo ao pecado. Mas o final de Atália foi a morte. Foi ser destruída. Porque o diabo, ele te ajuda a pecar, mas na hora das consequências ele pula fora. Então, qual é o lado que você e eu tem andado nesses últimos dias? O lado da luz? Se esconder dentro da igreja, muitas vezes ser chamada de fanática, muitas vezes ser chamada de cafona, muitas vezes a família real sua nem te entende, muitas vezes eles querem te impedir de estar escondido dentro da casa do Senhor, mas é esse caminho que é o caminho da família real, é esse caminho que é o caminho de Davi, é esse caminho que é o caminho de Jesus, é o caminho de estar ali adorando, louvando, glorificando ao Senhor, que eu e você venha viver o Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha força. De quem temerei? Um homem ou uma mulher chamada de Deus não teme as trevas. O homem, mulher de Deus, jovem, criança, adolescente, o que é que você tem temido o teu chamado nessa noite? E de qual lado você tem se posicionado aqui na terra? Que você seja luz, porque quando nós somos luz, nós somos contraste das trevas. Quando nós é luz, as pessoas que é do lado das trevas nos odeiam. Elas até tramam nos matar, elas até tramam nos destruir. Mas saiba, homem, mulher, jovem, criança, que o bem nunca vai ser destruído pelo mal. O bem sempre reinou. Ele reinou no Velho Testamento, ele reina no Novo e ele reina nos dias de hoje. Então que nós venhamos ficar do lado da luz, nós que somos de Deus, venhamos ficar do lado do bem, em nome de Jesus. E não querer na nossa vida traição, não querer na nossa vida o propósito das trevas.
Mesmo que sua família goste das trevas, mas que nós venha ser a luz ali dentro da nossa família, no emprego, na sociedade, na rua onde nós morar, que nós venha representar o povo da luz, porque é o povo da luz que é o povo que faz parte da descendência de Deus, da descendência do Messias. Então foi assim que aconteceu a história dessas duas mulheres, que possamos ser uma Joseba no dia de hoje, em nome de Jesus. Você que vai acompanhar minhas pregações lá no meu canal, em nome de Jesus, muito obrigado pelo carinho, pelo amor dos irmãos e das irmãs que acompanham nossas pregações, nossos louvores, tudo que é enviado lá para o canal. Que Deus abençoe e continue. Vamos juntos nessa jornada, nessa caminhada, em nome de Jesus, e que Deus abençoe grandemente cada pessoa que faz parte desse canal, em nome de Jesus.